Santo Deus, maravilhoso Deus, grande é o Senhor dos exércitos. O Senhor é Rei, a terra está cheia da tua glória. O Senhor é único e verdadeiro, santo é o Senhor, o nosso Deus. Pai, para a glória do teu nome, para a honra e a glória de teu santo nome, aqui estamos em nome de Jesus. É tão bom, Senhor. É muito bom viver em tua presença e estar continuamente contigo. E nesse momento de oração, de reflexão, de meditação da tua palavra, eu convido a todos que agora estão conosco através deste áudio e através deste vídeo a fechar os seus olhos, a orar pela fé e pedir ao Senhor, o nosso Deus, o toque do Espírito Santo para que verdadeiramente venhamos a discernir qual é a perfeita e boa vontade do Senhor. Dou graças a Ti, Pai, por todos estes meus amados irmãos e irmãs que nos acompanham através desta campanha de oração segundo o livro de Atos dos Apóstolos, a qual chegamos no seu dia de número 24. Bendito seja o Teu nome, Pai. Será que existe algo mais precioso do que uma alma, Pai, para o Senhor Jesus? Eu duvido. E tudo isso é testificado à luz da Tua palavra. Por isso nunca é demais nos lançarmos ao Teu reino. Não há medida, não há limites. Como dizem por aí, Pai, o limite é o céu. Aleluia. E nesse momento de oração eu quero desde já te agradecer pelas vidas que nos acompanham de forma contínua. Todos estes meus amados irmãos e irmãs, aqueles que verdadeiramente se declaram o corpo de Cristo, igreja do Senhor, como também os amigos do Evangelho, que estão ali experimentando a graça de Deus em suas vidas. Até onde eu sei, a Tua graça é irresistível, Pai. Então é claro que eu posso também chamar este ou esta de meu irmão e de minha irmã em Cristo Jesus. Todos estes, Pai, já nos acompanham há algum tempo, mas graças a Ti há outros que estão chegando pela primeira vez. E como é bom, Pai, saber que o Teu Espírito Santo está sempre fazendo a obra, convencendo a todos a necessidade de buscarmos o Senhor. Obrigado, Senhor, por Tu fazer deste ministério um lugar fértil, um lugar onde dificilmente, se nós realmente nos dedicarmos a este propósito, a prática da Tua palavra, é certo, Pai, que haverá frutos, e não apenas para nós, mas todos aqueles que de alguma forma estão envolvidos conosco, e tudo isso se dá pela fé em Cristo Jesus, à luz da Sagrada Escritura. Que todos possam permanecer conosco até o grande dia da Tua vinda, ou o dia em que o Senhor nos chamará de volta para Ti. Pela fé te apresento todos os pedidos de orações que nos foram conhecidos, mensagens de textos, comentários, fotografias e áudios, as listas, Pai, que nos são enviadas. Oh, Pai, é tão bom saber que o meu irmão e minha irmã está discernindo verdadeiramente o propósito. Eu te louvo porque tudo isso vem do Senhor em nome de Jesus, porque é o Espírito Santo, Pai, que nos convence da verdadeira necessidade que temos em nossa alma a respeito da comunhão contigo, da comunhão com a igreja, do envolvimento com o Espírito Santo, em nome de Jesus. E agora é necessário que todos creiam, coloquem a fé em ação e não apenas venham a orar, não apenas falar e pedir, mas ouvir e obedecer à voz do Senhor, o nosso Deus. E até onde eu sei, Pai, só há uma única maneira de ouvirmos a Tua voz. É através da pessoa do Senhor Jesus, mediador entre Deus e os homens. E até onde eu sei, Jesus,
é a palavra, é o verbo que se fez carne. De Gênesis a Apocalipse, está a vontade do Todo-Poderoso sobre a vida daqueles que creem. E como já foi dito, estamos no dia de número 24 deste propósito, segundo o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós chegamos à última parte do capítulo 9, Pai, onde certamente o Senhor vai nos dar uma instrução, uma revelação, e cabe a nós escolher servir ou não servir, obedecer ou não obedecer, escolher entre a bênção e a maldição, se vamos adorar a Deus ou a Baal, se vamos responder ao Espírito ou à carne. Que todos sejam não apenas ouvintes, todos nós, mas praticantes da palavra do Senhor. Pai, a partir do versículo de número 32 em diante, tua palavra faz menção de duas pessoas, Enéas e Dorcas. Tua palavra diz que Enéas era um homem que estava paralítico, e isso já fazia 8 anos. Ele morava numa cidade chamada Lida, e ali certamente, envolvido com o teu Espírito, Pedro foi visitar os santos que ali viviam. Sabendo da necessidade deste homem, Pedro não pensou 2 vezes. Foi até o mesmo, e a palavra do Senhor diz que ele assim disse: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. E foi exatamente isso que aconteceu. Enéas se levantou e arrumou a sua cama. Se levantou imediatamente. Todos que foram testemunhas daquele grande milagre se converteram ao Senhor. E certamente aqueles que ali já estavam crendo no Senhor foram fortalecidos ainda mais na fé. Não apenas como espectadores, mas certamente como agentes do reino numa próxima oportunidade. Num lugar logo ali estava outro grupo de pessoas, Pai, tementes ao Senhor. Este lugar se chamava Jope, era muito perto de Lida. E era ali que morava Dorcas, uma mulher que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas, assim diz o texto sagrado. A Bíblia vai dizer que naqueles dias ela ficou doente e acabou morrendo. Seu corpo foi lavado, colocado num quarto, e como Lida ficava perto de Jope, e sabendo então que Pedro ali estava, eles logo enviaram homens para chamar o servo de Deus, a qual foram com a mensagem: não se demore em vir até nós. Pedro logo foi. Pedro nunca fugiu da batalha. Pedro nunca fugiu de um embate, seja ele qual fosse. E assim que ele chegou, ele foi levado aonde o corpo de Dorcas ali estava, também conhecida como Tabita. A Bíblia diz que várias mulheres viúvas estavam arrodeando o corpo dela, chorando, lamentando, e as mesmas apresentavam algumas roupas em que parece que Dorcas parecia trabalhar com esse tipo de coisa. Certamente havia algum propósito em tudo isso. Talvez ela até mesmo, nas suas boas obras, certamente doava estas roupas para quem mais necessitava. Contudo, isso é uma conjectura. Mas o fato é que Pedro mandou que todos saíssem daquele recinto. Então, Pedro ajoelhou e orou. E depois de ter ajoelhado e orado ao Senhor, o nosso Deus, ele disse à mulher: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos
Viu Pedro e sentou-se. Pedro a tomou pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então chamou os santos, as viúvas, e todos ali se alegraram, certamente, na presença do Todo-Poderoso. É incrível, Pai, quando nós vemos situações que envolveram homens como Pedro, Paulo, Filipe, Tiago, João e tantos outros. Há quem diga que não se ouve mais falar da igreja de Atos dos Apóstolos. Eu discordo. A igreja ainda está na terra. Nós somos esta igreja. Nós somos a igreja de Atos dos Apóstolos. Mas o que acontece? Porque oramos e parece que o milagre não acontece, parece que nada se move, parece que tudo aquilo que Jesus nos ensinou, como dar ordem aos montes para se precipitarem nos mares, não acontece, mesmo tendo a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Bom, eu creio que há 2 detalhes aqui, Pai, ou mais. Não vou dizer que é o porquê de tudo isso, porque só o Senhor conhece o coração de cada um e sabe quem verdadeiramente tem fé para receber o poder, o milagre e a providência de Deus. Mas os textos sagrados no livro de Atos dos Apóstolos, em meio ao contexto histórico daqueles dias, se havia uma coisa que lá existia, era temor ao Senhor. E isso está bem claro, Pai querido, quando há aquela situação em que Pedro meio que coloca em prova, em xeque, a fé dos que ali estavam em volta quando vai tratar com Ananias e Safira. Aquele casal, por ter mentido ao Espírito Santo, morreram aos pés de Pedro e dos demais. Em virtude daquilo, a palavra do Senhor diz que grande temor apoderou-se naqueles dias de toda a igreja. Como também aqui foi dito, Pai querido, que o grande temor de Deus estava sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Todos tinham em comum esta fé, assim como foi ali no Monte Horebe, quando Moisés invocou o nome do Senhor diante de toda a comunidade israelita, e os israelitas disseram que não queriam falar com Deus porque tinham medo de morrer, que Moisés deveria fazer isso, pois o monte fumegava, o monte tremia, relampejava, e Deus disse a Moisés que o povo estava certo. E Deus, o Senhor, ainda falou mais. Se meu povo sempre pensasse assim. Talvez, e por certo, está nos faltando um pouco de temor. E por que esse temor não está presente nos dias de hoje? Há uma resposta para isso. Eu lembro que quando Pedro foi usado por ti para levantar outro paralítico, aquele de nascença, lá em meio à porta formosa do templo, ele disse assim: por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Aqui está a chave, Pai. Nós não servimos a um Deus de pedra. Nós não servimos a um Deus de madeira. Nós não servimos a um Deus de gesso. Nós não servimos aos homens. Nós não servimos à religião. Nós não servimos a dogmas, a placas de igrejas. Nós servimos a Jesus glorificado. E talvez por não termos esse entendimento, esta fé, esta condição em nossos corações, de que Jesus está glorificado, é que esse temor não chega e nada acontece. Porque ele é rei. Eu me lembro. Pilatos questionou Jesus a respeito do seu reino, e Jesus disse que o seu reino não era daqui. Do contrário,
todos lutariam por sua vida. Logo ali não havia ninguém que temia ao Senhor Jesus, todos o viam. Todos foram testemunhas do seu milagre, mas não temiam a ele. Que o temor do Senhor recaia sobre todos aqueles que oram conosco em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos faça discernir que o Deus a qual servimos está vivo e está glorificado. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É Ele que dá vida e tira a vida. É a Ele que cura e é Ele que fere. E é Ele que tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia e tem compaixão de quem Ele quiser ter compaixão. Esse é o Senhor nosso Deus. Se aqueles que ouvem creem nessa palavra e a colocam em ação, então tudo nos é possível. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia, que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz, o que nós pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém.